vamos fazer um coelho recheado. Para começar o coelho, eu vou fazer a farofa utilizando bacon, cebola, alho e um pouco de couve refogada. Depois que eu acabar a farofa, eu vou mostrar para vocês como vai ser o recheio desse coelho. Para vocês saberem mais sobre como fazer a farofa, vocês podem acessar o site viniciuscampagnol.com.br, o menu Artigos e o submenu Receitas. Para fazer a farofa é bem simples. Você vai refogar, você vai fritar o bacon, para ele ficar bem fritinho. Depois que você fritar, você vai refogar uma cebola inteira junto com o bacon. E eu coloquei aqui 2 dentes de alho. Depois que você colocar esses ingredientes, você vai colocar uma folha de couve picada, deixar ela refogar junto com a farofa e por último você pode colocar aquela farofa, pode ser até aquela farofa pronta, para dar um sabor mais gostoso. Para quem gosta de pimenta, pode colocar também um pouquinho de pimenta, dedo de moça, cortadas em cubinho, mas tem que ser pouco. Colocar muito, talvez fique um pouco ardida. Não é necessário colocar sal na farofa, porque o bacon já tem bastante sal. A couve também não precisa cortar muito fininha, porque se você cortar muito fininha, ela vai acabar desaparecendo na hora que ela refogar, porque a couve ela murcha bastante. Então, se você quiser cortar ela um pouco grosso, fica até mais, aparece mais na receita. Você poderia também colocar milho se quisesse. A farofa ela fica bem a gosto mesmo de quem está fazendo. Bom, aqui ó, já está bastante refogado, o bacon fritou bem, a cebola e a couve também está bem refogada. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo e eu vou adicionar a farofa. Essa daqui eu estou utilizando uma farofa pronta. Poderia utilizar até uma farinha. Eu utilizo a farofa pronta porque, como eu falei, eu não coloco sal. Então o bacon tem um pouco de sal, a farofa também tem. Eu vou colocando um pouquinho, vou mexendo. Eu gosto de fazer uma farofa bem assim, bastante recheada. Essa farofa aqui eu vou utilizar dentro do coelho. O cheiro está muito bom. Bom, é isso aqui, ó. Eu quero chegar nessa farofa assim. Tá com pouca farinha mesmo, né? Então tá bem recheado. O coelho, ele ficou... eu fiz um tempero com alho, cebola, um pouco de orégano, um pouquinho de sal e bastante manjericão, por isso que ele ficou verde assim. Esse molho eu fiz ontem, então o coelho ficou de um dia para o outro mergulhado nesse tempero. E então eu furei a carne também, então ela ficou, com certeza está bem temperada.
Então a parte de tempero mesmo eu não vou utilizar nada no coelho. Eu peguei também o coração do coelho que eu vou colocar junto com a farofa. Então o coelho vai ser recheado nessa região aqui dentro. Nós vamos costurar essa pele e a farinha vai ficar dentro. O coração vou colocar já dentro. E com a ajuda de uma colher eu vou ir colocando a farofa dentro do coelho. Ele é um coelho médio, não é um coelho muito grande, então não vai caber muita farofa. A farofa que sobrar você come junto com o coelho no final. Hoje provavelmente eu vou fazer um arroz branco para acompanhar esse coelho. Eu particularmente gosto bastante de arroz branco. Eu acho que quando você tem uma receita diferente, você tem uma carne mais exótica, você fazendo um arroz branco, você consegue concentrar o sabor aí do seu prato principal bastante. Se você fazer um arroz diferente, um arroz temperado, você vai acabar tirando um pouco da atenção aí do seu prato especial. Eu recheei. Estou apertando aqui para caber bastante. Bom, ele já está bem temperado. Aliás, já tem bastante farinha. Eu não posso também encher muito, senão depois eu não consigo juntar as partes aqui, ó. Já ficou bastante. Ver se consigo dar uma pressionada aqui para ele ficar. Ó, agora acho que vai. Bom, para você costurar o coelho, no caso aqui eu peguei uma linha, lavei ela, é uma linha que eu uso só na cozinha. Eu lavei ela e eu tenho uma agulha grande que eu uso para costurar, mas vamos supor que você não tem agulha. Eu vou mostrar como fazer. Caso você não tenha agulha, dá também. Você vai sempre tentar deixar alguma ponta na agulha, na linha, e fazer um furinho com a faca. Vou fazer um furinho aqui. Tem que ser um furinho pequeno, não pode ser um furo grande. E com uma das pontas você vai passar a agulha, a linha, por dentro desse buraco que você fez com a faca. É um pouco mais trabalhoso, mas dá também para fazer. Nessa primeira passada, você vai dar um nó para você continuar costurando. Sempre é bom manter cuidado porque a pele do coelho é muito fraquinha. Então você vai dar um nó com calma, com cuidado, para não forçar muito a pele, para não rasgar. É importante que você sempre utilize linhas limpas e, se caso for utilizar a agulha também bastante limpa,
Então eu dei um nozinho, pode ver que não fechou muito bem, mas eu vou acabar de costurar e ele vai fechando. Bom, então aqui eu costurei a barriga dele toda. Agora sobrou esse tanto de linha, eu não vou cortar fora. Eu vou dar voltas em volta dele para acabar de amarrar. Amarrar bem aqui, porque dependendo, às vezes quando você está assando, a pele é fina, então às vezes ela acaba rasgando. Então eu dou essas voltas assim para poder ficar bem preso. Agora eu vou colocar o coelho na forma. Se você tiver batata, você pode até colocar batata embaixo ou cebola, tá? Vou fazer o meu assim mesmo. Você vai cobrir a forma com papel alumínio. Por que cobrir a forma com papel alumínio? Porque a carne do coelho ela é um pouco dura. A carne é um pouco dura, então eu quero que ela cozinhe bem a carne. E depois eu vou tirar o papel alumínio apenas para dar uma dourada, como se fosse um frango assado. Agora com o forno já aquecido, você coloca ele. Passou 1 hora do coelho no forno. Ele com papel alumínio, eu percebi que a carne ficou uma cor assim bem cozida. Pode acontecer de você colocar o coelho e passar 1 hora ele ficar um pouco cru, daí talvez tenha que colocar mais alguns minutos, virar o coelho por exemplo, colocar mais alguns minutos, mas eu coloquei, eu percebi que a carne está bastante cozida e eu tirei o papel alumínio para ele dar um pouco uma dourada. Agora eu vou fazer a montagem do prato. Vou pegar o coelho, antes eu vou pegar o restinho da farofa, vou colocar no prato.
em volta. Depois o coelho. Na verdade, a farofa é para dar um acabamento. Aliás, antes do coelho, vou tirar ele um pouquinho. Vou colocar algumas fatias aqui de tomate. Duas fatias. E agora sim, vou colocar o coelho. Vou colocar aqui um detalhinho com manjericão, que foi o tempero que eu usei. O prato está pronto. Coelho recheado com farofa assado. Experimentando então aqui a carne do coelho. Pela primeira vez. A Néia pela primeira vez. O que você achou? Gostei. Gostei. Parecido com frango. É um pouco mais duro do que o frango assim, mas a cor é a mesma e o sabor lembra bastante.